A síndrome do ninho vazio é algo que assusta muitos pais. Não, não é algo fácil de se entender num primeiro momento. Porque existem muitas idealizações que foram construídas ao longo do tempo, ao longo da jornada da sua própria existência, né? Aquilo que você viveu como filho com os seus pais e aquilo que você desenvolveu dentro da sua paternidade. E a nossa vida ela é feita de momentos, de ciclos, de fases das mais variadas. E essa é mais uma fase que a gente tem o desafio de encarar. É onde você é confrontado com o não ser o super-herói, não ser mais aquela figura que você idealizou. E ao mesmo tempo você é forçado a olhar para aquilo que você realmente construiu. Quando você é forçado nessa direção daquilo que você realmente construiu, você pode entrar numa crise, né? Primeiro porque você, como qualquer ser humano, você vai entender que você não construiu tudo que era perfeito, tudo que era bom. Todos nós, no momento infantil, temos a propensão, a tendência de querermos ser melhores do que os nossos próprios pais. E depois nós chegamos à conclusão de que somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E salvo alguns episódios e alguns momentos da nossa vida, a gente pode ter a noção ou a consciência de que no desejo de sermos melhores, nós podemos também ter sido piores, né? Deixar ir é uma grande questão, porque quando se trata dos nossos filhos, nós temos sempre um aspecto possessivo, né? Nossos filhos, meu filho. E quando na realidade eles nunca foram objeto da nossa posse. Existe muito da nossa idealização pessoal, principalmente daquilo que nós não conquistamos, na figura deles. Ou naquilo que nós passamos na nossa jornada e entendemos que não foi bacana, que não foi legal, e que nós aprendemos com isso, e nós queremos blindá-los de não passar por isso. Então, se torna um momento muito delicado, porque ao mesmo tempo que você precisa deixar o filho, a filha ir e ser, você está passando por um processo da reconstrução de um aspecto da sua vida. Você está passando por uma reconstrução de quem é você, quanto pai, quanto mãe, quanto ser. Porque, inevitavelmente, as pessoas, ao ter, né, um filho, a se tornar um pai, se tornar uma mãe, é como se a identidade pessoal passasse a ser aquele objeto, né, aquela criança, aonde toda a sua demanda, toda a sua devoção emocional e existencial está focado naquele ser.
Logo, no momento dessa transição, em que você vê que esse ser, que esse objeto, né, entendendo que para a psicanálise o objeto, né, o objeto ele pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, ele já não mais está sob aparentemente o seu domínio, o domínio que você achava que tinha, e também a prefiguração daquilo que são as suas realizações pessoais, né? Porque você transfere ao outro aquilo que é seu, isso vai te gerar uma crise. Porque aí então você já não se sente mais tão necessário, você já não se sente mais tão senhor de si, porque aquele indivíduo então mostra para você que ele é capaz de gerir a sua própria existência, de ser alguém sem você. E como isso? Como que esse ser que foi gerado a partir de mim, esse ser que construiu a sua jornada até aqui a partir do que eu manifestei sobre ele agora ele já não mais depende tanto de mim, ou não depende em nenhum aspecto de mim. Isso vai trazer uma fragmentação muito grande daquilo que nós somos como pais, né? E o entendimento de quem eu sou, quanto ser no universo, quanto ser pai, quanto ser mãe, dentro daquilo que são as minhas funções, as minhas atribuições. Então, o ser pai e o ser mãe nesse momento passa a ter uma nova relação emocional, uma nova relação existencial, que você não vai deixar de ser o pai e a mãe, mas você vai passar a ser o pai e a mãe dentro de uma nova configuração. Então isso exige, né, dos genitores um desprendimento. Um desprendimento doloroso, dependendo do grau e a intensidade do apego que nós temos com os nossos filhos, essas dores poderão ser de maior ou menor intensidade, para que então a gente possa construir algo próprio, que nós continuamos sendo, mas sendo dentro de uma nova configuração. Porque existe a frustração de uma idealização pessoal do pai e da mãe, e aquilo que realmente é a realidade e que é expresso pela vontade do filho, da filha. Então eu me frustro, mas eu me frustro por causa da minha idealização. E agora então eu sou movido na direção da crença, da confiança de que eu construí um ser, de que eu cumpri a minha jornada, ou parte dessa minha jornada, nessa minha relação, nessa minha interação com o meu filho e a minha filha, e que agora então ele pode seguir aquilo que é dele, a partir dos princípios e os valores que ele mesmo introjetou, né, na sua vivência, no seu desenvolvimento, e que tudo bem, e que simplesmente as coisas caminham e nós continuamos nos bastidores. E essa palavra de que continuamos nos bastidores, ela é muito relevante para entendermos que nós sempre estivemos
nos bastidores da vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Nós nunca fomos os protagonistas da história deles. E nem mesmo os autores da história deles. Nós sempre estivemos nos bastidores, servindo, ajudando, auxiliando, orientando da melhor maneira possível, às vezes acertando, às vezes errando, o que é comum dentro da nossa jornada e na dinâmica da nossa vida. Então, não nos apegarmos e deixarmos ir, isso não é deixar a reveria, não é abandonarmos, mas é simplesmente acreditarmos que aquilo que fizemos muito bem feito, que os princípios, os valores e as noções da vida foram entregues para esse ser, e agora nós deixamos que eles sigam e celebramos essa nova fase como uma vitória e não como uma perda. O que é tendencioso no ninho vazio é entendermos como uma perda, mas nós não estamos perdendo nada. Nós só estamos adentrando a uma nova fase, a um novo momento, a um novo ciclo, e que eles, os nossos filhos e filhas, são responsáveis mais do que nunca pelas decisões que eles tomam. E se isso fizermos, com certeza vamos ter uma jornada um pouco mais tranquila, embora o aprendizado disso, a vivência, a experiência disso, seja em algum momento um pouco que doloroso para nós, pais, que temos a tendência de sermos controladores e manipuladores de certas circunstâncias e de certas vivências dos nossos filhos. Então, aceitar a nova fase e comemorar como algo que fizemos produtivamente e de maneira positiva, e torcer para que eles sejam felizes na jornada deles, com os desafios inerentes à vida deles, assim como nós um dia enfrentamos os nossos próprios desafios. Simples assim.